Gravando. Primeiro, boa tarde para você. Gente, essa live seria uma live, né, mas ela está sendo gravada e com uma série de questões, né? Então, nós estamos hoje, de novo, numa segundona de saúde mental do MOOC. Eu sou a Liliane Abreu, eu sou uma das administradoras, sou professora, designer, arteterapeuta, estudante de psicologia. E hoje nós estamos aqui com a Aline Rossi, que é uma das convidadas da gente, para palestrar sobre assuntos sobre saúde mental. A Aline, eu queria até agradecer o pessoal da Revibra, que está emprestando algumas psicólogas para virem palestrar para a gente, né, sobre o Setembro Amarelo. E aí a gente trouxe hoje a Aline aqui para palestrar um pouquinho para a gente. Aline, você quer falar um pouquinho sobre se apresentar para a gente? Bom, eu sou psicóloga, né? Eu atuo há 12 anos. A minha formação, especialização é em saúde mental, arte-terapia e psicologia analítica, que é uma das abordagens, né, dentro da psicologia. Minha experiência, ela é basicamente com mulheres, né? Atendo muitos homens também, mas sempre em instituições, com grupos ou no consultório particular. Essa é a minha praia. E depressão é um assunto que, infelizmente, é muito presente, né, também no público feminino, enfim, por diversas questões aí do modelo de sociedade e tudo mais. Acho que a gente pode bater um papo. Eu não sei, eu quero muito agradecer também, desculpa, Liliane, pela Revibra também me chamar para vir aqui bater um papo, é sempre muito bom. E aí, gente, o assunto hoje, a gente já falou sobre uma série de coisas, e hoje, especificamente, é sobre depressão. Então, eu vou deixar você falar à vontade ali, e a gente, conforme a gente vai batendo um papo, fica à vontade. Como a gente está falando com amiguinhos imaginários nesse momento agora, mas quando for ao ar não vai ser, né? Geralmente o pessoal, quando é live de verdade, eles não costumam perguntar nada, não. Mas se a gente deixa todo mundo à vontade, quem estiver assistindo, mesmo sendo uma gravação, vocês podem entrar em contato com o MOOC ou comigo pelo meu perfil pessoal, que vocês vão ter acesso, e aí podem fazer perguntas que depois a gente dá um jeito de responder a pessoa, tá? Não tem problema nenhum. Eu também me coloco agora. Eu também me coloco à disposição pelo Instagram, no Mulheres de Nana, tá bom? Se alguém precisar conversar e tirar alguma dúvida. Eu acho que quando a gente fala sobre o Setembro Amarelo, né, ele traz uma série de assuntos que estão relacionados ao tema do suicídio, né, e trabalhar a consciência desses transtornos, desses adoecimentos, é muito importante, porque o primeiro passo para a gente se manter bem é a gente saber o que é que a gente tem, né, a gente ter o conhecimento. Conhecimento é o primeiro passo. Né, então, sobre a depressão, eu acho que é um assunto que, entre todos os transtornos, é o que mais acomete para o ato de suicídio, né, e é muito importante a gente falar porque a cada um homem são 2 mulheres, né, em depressão. Não é o maior número no caso de suicídio, os homens acabam fazendo mais, mas as mulheres sofrem mais de depressão. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esse tabu, né, que é falar que está adoecido, né, a depressão hoje está um pouco mais comum, né, eu penso que o tabu, ele está mais em cima do tema suicídio, porque a gente percebe, por exemplo, quando alguma pessoa conhecida, né, pública, comete esse ato de suicídio, ele nem é declarado, né, nos jornais, né, é tudo meio escondidinho, assim, ele faleceu, né, estava sozinho em tal lugar, né, então ninguém fala sobre, seria uma grande oportunidade para a gente discutir o assunto, né, assim como hoje a gente vê muito mais presente na mídia o assunto feminicídio, né, que antes já não acontecia, então quanto mais a gente fala,
mais conhecimento a gente tem, mais livre, né, de todas as situações a gente tá. A depressão, eu não sei se você quer, se você quiser falar alguma coisa, você me corta, porque eu vou começar a falar. Não, pode ir à vontade. A depressão, né, ela é uma doença, né, ela é caracterizada por uma alteração no humor, né, os sintomas são uma tristeza profunda, amargura, desesperança, falta de motivação. Tudo isso é sintoma da depressão quando vem por um período seguido, no mínimo 2 semanas, né? E a irritabilidade entra também, eu gosto de falar disso porque normalmente as pessoas com uma personalidade mais extrovertida, elas tendem a ficar mais irritadas, ou seja, elas agem, a depressão dela age mais para fora do que para dentro. Então, nem sempre a gente sabe, e a gente acaba confundindo, né, achando que é só um desequilíbrio ali da pessoa. Esses sintomas, Liliane, ele traz assim, um sentimento de culpa, né, ninguém quer ficar desse jeito. É um rebaixamento na autoimagem, então você acaba se enxergando de um jeito diferente do que você realmente é. Isso traz aí uma série de consequências para a autoestima, né? Distúrbios do sono, do apetite, eu acho que tudo isso é muito falado, né? A gente não precisa ficar muito tempo aí. E normalmente a depressão ela é causada por uma questão genética, né? Ela tem uma base biológica, mas ela é a genética somada a um evento externo. Né? Então, quando a gente junta essas duas situações, há a possibilidade da gente adoecer, né? Então, o que pode causar, né? Uma dor física crônica, né? Mulheres com fibromialgia, por exemplo, é muito intenso, né? A pressão social, ela traz também essa possibilidade, estresse, a pessoa ser desmoralizada publicamente, né? Ou uma relação, efeito colateral de medicação, enfim. Tudo isso pode, junto com a base genética, pode trazer aí a depressão. Mas isso precisa ser avaliado por um profissional da área da saúde, porque a gente tem critérios a serem avaliados e tem um número X de critérios que precisam estar presentes aí durante esse período, né? A depressão, a gente sabe que hoje, no mundo todo, são mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão. E no Brasil, a última pesquisa revelou 1,5 milhão de pessoas. O Brasil, ele é o primeiro país dentro da América Latina, né? O que chega a ser dicotômico, porque o Brasil, que é o país da alegria, né? Do samba, do carnaval, é também o primeiro lugar no ranking de uma doença tão triste, né? A depressão, Liliane, ela é, na verdade, hoje também uma questão de saúde pública. E quando a gente fala em saúde, a gente também fala em economia, né? A gente está vendo agora com a Covid o quanto saúde e economia estão juntas. Uma não caminha sem a outra. E com a depressão não é diferente, né? A depressão, ela faz com que a pessoa acometida pela doença, ela sinta mais dificuldade de manter o emprego, de conseguir o emprego, de ser eficiente na tarefa que ela está ali colocada a fazer, né? Tudo isso faz com que a gente tenha ainda mais pessoas sem trabalhar, ou com dificuldade, sem trabalhar não, sendo demitidas ou com dificuldade de conseguir um emprego. E por que eu estou te falando isso? Porque normalmente isso acontece com as pessoas que vivem uma realidade financeira menos poderosa aí, né? Que são as pessoas de baixa renda. Por quê? Normalmente as pessoas vivem uma realidade que já é muito dura, né? É muito difícil. Então tem muitos problemas no dia a dia. Então a depressão acaba passando batido. Por quê? A minha vida é tão ruim, né? Eu sempre tive problema. Então eu tô triste, eu tô desanimada, eu tô sem esperança, porque é por tudo que eu vivo, né? Entende que a pessoa não consegue identificar que ela pode estar adoecida, né? Então, a gente pensa, né, na saúde mental, o pessoal da saúde,
que se isso fosse olhado com um pouco mais de carinho, né, um pouco mais de cuidado, na verdade, a gente teria uma série de outras dificuldades aí, expulsas, né, do nosso, expulsas não, mas diminuída pelo menos da nossa realidade. A gente não sabe se é a depressão, né, por uma realidade difícil que faz com que a pessoa não se desenvolva, né, profissionalmente e assim financeiramente também, ou se é o contrário. Então é a história do ovo e da galinha, né, são muitas questões em cima da depressão, né, e falar sobre a depressão é importante porque quanto mais a gente fala, mais a gente pode reconhecer os sintomas e se perceber, né, nesse adoecimento, e aí sim buscar uma ajuda, né. Historicamente, né, a depressão, ela vem desde Hipócrates, de Platão, já é discutida essa doença, né, o Hipócrates trazia como uma questão meramente fisiológica, orgânica, e o Platão trazia como uma crise da alma, né, que era uma questão filosófica que se resolvia com as conversas. Então, ao longo do tempo, isso foi sendo trazido à tona. Tem um período que é o período de, não vou me lembrar a data agora, mas São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi uma das pessoas que dividiu também, teve um papel importante, dividiu as doenças todas entre corpo e alma, né? E aí a igreja se apossa um pouco das doenças da alma. Então, as pessoas que sofriam desse tipo de doença, elas já eram olhadas, né, vistas de uma maneira diferente, inferior. Né? Na Inquisição Espanhola, por exemplo, as pessoas que estavam nesse humor deprimido, adoecidas, elas podiam ser presas, podiam ser mortas, porque era como se elas estivessem violando algo divino, né? Que a depressão ela era vista como um castigo de Deus, né? Deus tá bravo com você, né? Então, se a pessoa não consegue dizer o quanto ela tem fé, se ela não expressa isso, é porque ela não serve. Então, ela entrou nessa questão aí, nesse momento histórico que foi bem difícil. Depois veio aí outras épocas, né, em que a depressão ela foi glamourizada, já era a gente percebe até nas obras de arte, né, lá da Europa, principalmente no renascentismo. O iluminismo aí depois veio e detonou tudo e falando que a gente deprimia porque a gente era preguiçoso, porque a pessoa não tem controle sobre a própria vida, porque é incapaz. Então veio com uma visão muito mais racional, né? Eu não sei se tá complicado aí, tá difícil tudo que eu tô falando? Não, eu não, para mim é assunto bem conhecido. A galera que está ouvindo é que talvez não saiba, mas tá bem compreensível, está bem entendido. E é até bom você ter falado isso, pegado esse históricozinho, porque quando você falou, por exemplo, da questão das pessoas na época de São Tomás de Aquino, e até um pouquinho mais no período da Inquisição, de estarem, a depressão está relacionada com a falta de fé, a gente vê isso muito nos discursos hoje, né? Ah, você está assim porque não está orando muito. Né? E é interessante a gente ver como essa coisa, além de cíclica, né, ela também é um pouco linear, né? Ela vem puxando a coisa, trazendo do passado para a gente hoje, né? Isso fica intrínseco nas culturas. Exatamente. A gente percebe o quanto a gente vem carregando por gerações, né? As percepções que já estão ultrapassadas. Hoje a gente sabe que é uma questão física, é uma questão social, é uma questão emocional, né, ou filosófica, né, de questionamento de si mesmo. Então, mas a gente ainda carrega. Agora, quando a gente fala dessa questão de fé, né, é bem complicado, porque em algumas situações, aí a gente já pode até entrar no suicídio, né, porque é o que é muito velado hoje, é muito escondido, as pessoas têm vergonha, inclusive, às vezes, né, de contar que um familiar faleceu dessa maneira, né, parece, assim, que a realidade
monstruosa quando se fala de suicídio. Mas o suicídio, assim, ele sempre existiu na sociedade. Existem relatos de suicídios que em sociedades mais antigas, de culturas mais antigas que a gente possa imaginar, e esse tabu, ele acontece muito mais dentro da nossa sociedade ocidental, que tem uma percepção cristã, né, dentro da fé, né, muito mais dentro do cristianismo. O suicídio foi se transformando num problema exatamente por conta dessa percepção da igreja, assim. O que não dá para negar é que a igreja muitas vezes também protege a pessoa de um suicídio, né? Alguns comportamentos que algumas religiões aí solicitam, né, acabam ajudando a pessoa a não agir contra si próprio, como também tem um outro lado, que a igreja acaba criando o estigma de quem tenta o suicídio, né, acaba entrando nesse ponto que você falou. Mas no hinduísmo, por exemplo, a gente sabe histórias assim do século de 1890, mais ou menos, as mulheres que perdiam os maridos, por exemplo, elas se suicidavam, elas se jogavam dentro do local onde o corpo do esposo seria cremado, né? Não sei qual era o modelo de fúnebre de lá, mas ela entrava lá e se suicidava, e isso era honroso, né? Então a gente percebe que é de sociedade para sociedade. Então, até dentro do budismo, que quando eu li isso, eu fiquei depois pensando, eu ainda quero estudar um pouco mais, mas na China antiga, os inimigos, as pessoas se vingavam dos inimigos através do suicídio, né? Então eu ia até a sua frente, você é minha inimiga, eu me suicido na sua frente, porque o que eu vou causar para você vai valer muito mais, né? De repente no seu sentimento de culpa, enfim. Agora, né, se a gente for pensar, por que é que algumas pessoas se saem relativamente bem, né, de uma depressão aguda, e outras passam tanto tempo, né, dentro desse sofrimento e não conseguem se libertar? Porque a depressão, ela tem tratamento, ela tem uma cura que pode ser temporário, né? Quem viveu uma vez, você sabe também, pode viver outras tantas vezes, né? Então, não, existe aí uma questão em cima da cura em si. Agora, algumas pessoas que se saem melhor desse adoecimento e têm menos probabilidade em voltar ao adoecimento, são aquelas que se informaram sobre a doença, né, aquelas que tiveram apoio, incentivo de pessoas próximas para fazer o tratamento, para buscar ajuda, né, pessoas que falaram sobre a sua depressão, porque falar faz com que ela perceba também os ganhos que ela está tendo, né, nesse adoecimento. De repente a pausa é um ganho importante, né? A gente também tem que pensar que a nossa maneira de resolver, de solucionar problemas, ele também é aprendido, né? Então, como é que os nossos familiares lidam com os problemas, né? A gente acaba aprendendo, a gente enfrenta, a gente fica mais, né, mais passivo, né, esperando ali que venha alguma solução. Então, tudo isso envolve, né, o tratamento também, né? Quem não tem repertório para agir sobre a doença vai aprender, né, a criar estratégia para resolver problemas, porque a depressão, ela diminui muito o nível de criatividade também. E a gente sabe que para resolver problema a gente precisa ser muito criativo às vezes, né? Então é um problema. Só não dá para a gente fugir, né? Não dá para esconder, porque aí ela domina a gente, ela consome mesmo. Assim, pessoas que têm hábitos, né, mais saudáveis, de praticar exercício, não precisa ser aquela pessoa que faz todos os dias, né? Mas pessoas que tenham o hábito de sair ao sol, de praticar exercício, que tem um convívio social, que consegue expor um pouco a afetividade, o mínimo que seja, né?
que vai criando esses vínculos, porque tudo isso libera os hormônios, os neurotransmissores, que fazem com que a gente se sinta bem, né, com que a gente sinta prazer. Então aí a endorfina, né, que é liberada com exercício físico, aí os outros como a serotonina, que é equilibrada também com a exposição ao sol, né, com essas atividades, enfim, até a ocitocina que está relacionada àquele momento nosso de bebê mesmo, né, que é a relação do vínculo materno, então tá muito próximo do abraço, né, então quando a pessoa recebe um abraço, a gente também produz esse hormônio que também é muito saudável, né, inclusive para combater aí adoecimento e também para não adoecer, né. São muitas questões, né. E não sei se você quer falar alguma coisa, se eu posso falar. Não, tá super gostoso ouvir você falando. Pode continuar. Então tá bom. E aí eu acho que é importante, importante não, eu gosto de falar muito, né, que eu vou falar um pouco, mas falar muito sobre o simbólico da depressão, né, porque o tratamento, ele é medicamentoso, né, ele precisa desse auxílio na maioria dos casos, e também ele vem através da fala, né, através dos sonhos, através de arte terapia, né, através da arte, sem ser dentro de um processo de terapia. Então, tudo isso revela muito do nosso sofrimento, porque a depressão é um momento em que a gente pode mergulhar e descobrir tesouros nesse lugar, né, que antes estava escuro. Então, quando eu falo isso, quem tá sofrendo da depressão vai ter dificuldade de entender isso, porque realmente a gente não enxerga possibilidade, né? Eu não sei se você já deprimiu, eu já deprimi profundamente, e eu sei que a gente não enxerga solução, né? É um pouquinho de fé de que vai encontrar em algum momento, porque naquela hora você não tá vendo, né? E como eu trabalho com a psicologia analítica de Jung, a gente fala muito da depressão como um dos caminhos possíveis no processo de individuação, né? E a individuação é o nosso desenvolvimento. Todos nós viemos para cá sozinhos, né? Tudo bem que alguém trouxe a gente, mas a gente é único, né? Nós somos únicos. O desenvolvimento da vida, a gente vai ter pessoas ao nosso lado, mas vai depender muito de nós mesmos. E o processo de individuação é aquele em que a gente começa a se perceber diferente do coletivo, né? A gente é um indivíduo dentro do coletivo. Então, quais são as minhas características, o que é que precisa ser respeitado, o que é que eu gosto, né? E isso, às vezes, é um conflito dentro de um relacionamento, às vezes familiar, às vezes dentro de um relacionamento afetivo mesmo, né? Então, você percebe que se a gente não entra, não consegue se desenvolver, a depressão pode chegar, ou qualquer outro transtorno, porque é como se a vida te dissesse, olha, para, você precisa, não dá para continuar, né, você tem que se desenvolver. Então, e normalmente essa depressão, ela é muito, no consultório ela chega muito assim, parece que eu tô caindo num buraco sem fim, tô caindo de um precipício, tô escorregando, vem em sonhos também essas imagens, parece que eu tô atolada, né, no lodo, né, não consigo sair, então é sempre algo de descer, né, para algum lugar. E a palavra depressão é isso, né, é empurrar para baixo. Então, é como o positivo disso, é como se a gente pensasse que nós somos uma grande árvore e quando a gente vai para baixo, a gente se encontra com as nossas raízes, que são o que sustentam a gente em pé, né? Dentro de um processo de autoconhecimento, é isso que a gente faz, né? Você também sabe mais do que eu. Eu sei. E assim, é até legal você ter falado isso, porque pode ter gente que está assistindo agora, gente, que está exatamente nesse momento do processo depressivo, ou nunca passou, mas pode passar, ou conhecer alguém. Uhum. A sensação é realmente essa, parece que a gente está num buraco, que a gente não consegue sair, mas a coisa legal é que quando você consegue
fazer o enfrentamento interno, né, e que você vai elaborando isso, se reelaborando para você sair do processo depressivo, na hora que você sai, você dá de cara com um processo criativo incrível. O Jung, eu sou junguiana também, eu sou terapeuta junguiana. E a gente lê isso nas literaturas dele, mas só quando acontece realmente é que a gente entende a profundidade do que ele falava. Eu estou nesse processo, por exemplo. Então, assim, tudo que você não conseguia fazer antes ou durante esse processo depressivo, ele vem assim, redobrado em potencialidade criativa, sabe, nossa, olha quanta coisa legal eu posso fazer, olha quem sou eu agora e olha quem eu era antes. Isso. Então, se tem a coisa positiva nessa coisa tão negativa que é o processo depressivo, é isso, né? Você se refaz, se reconstrói, e aí realmente você é uma outra pessoa quando você consegue fazer esse encaramento, né? Isso é legal. É verdade, você tem razão. Até porque, né, Liliane, não é algo que você vai aprender a fazer. É como se fosse uma represa mesmo. A gente está prendendo uma energia, né? Por qualquer motivo, né? Às vezes um casamento, né? Faz com que a gente tenha que agir de uma determinada maneira, e a gente até por sentimento, né? Por se envolver, a gente vai ficando, e quando vê, a gente já nem sabe mais quem é, né? Ou dentro de um emprego também acontece, né? Isso que você está falando, na verdade, é realmente quando sai para fora algo que já está lá dentro, né? Que é o conceito de sombra, né, Liliane? Que até trazer aqui para as pessoas, porque a sombra seria tudo aquilo que a gente tem de bom, né? E de não tão bom assim, que a gente coloca guardadinho lá, porque um dia ensinaram a gente que aquilo não era legal. E as mulheres, de novo, a gente sofre muito mais pressão para colocar coisas para a sombra, porque a mulher, criança mesmo, né? Os meninos estão brigando ali de mão mesmo. Ah, sou menino, deixa para lá e tal. As meninas se pegam. Não, menina não briga, menina não, né? Menina conversa, menina vai entender, entende seu irmãozinho, o irmãozinho vem, enfim. As meninas são sempre, assim, mais, a gente coloca-se muito mais, né, um limite ali, de coisas que ela pode e não pode. Às vezes a própria extroversão da pessoa é podada, né, por uma questão religiosa, da família, né. Então, quando a pessoa entra chega nesse beco sem saída, é a hora que ela vai retomar tudo isso, vai descobrir, né? Que é isso que você falou, é muito lindo mesmo. Mas é só quando a gente vive. É um processo doloroso. A gente geralmente usa essa metáfora da borboleta, né? Saindo do casulo, porque quando ela vai para o casulo é um processo de metamorfose bem doloroso, mas quando ela consegue passar por esse processo mesmo, né? É surpreendente o que acontece com a gente quando a gente se redescobre. Infelizmente, né, tem o processo depressivo, né? Se não precisasse passar, seria ótimo. Mas acontece, né? E para isso existe a terapeuta, né? Para ajudar isso, o indivíduo que não consegue resolver isso sozinho. Que realmente porque aí a gente para de colocar, né, a responsabilidade do nosso adoecimento no mundo fora, né? A gente volta para dentro mesmo e descobre que se foi o mundo que é fora, né, o externo, que ajudou a gente a adoecer, foi porque algo interno, né, autorizou. Então, quando você olha para você, você para de jogar para os outros, e aí, estando na sua mão a batata quente, você tem que resolver, né? Sim. Então, não tem outro jeito. A depressão, ela é sempre uma nova chance, né? Ela é sempre uma nova chance. É como se a vida prestasse um serviço para a gente, de pausa mesmo, de olhar para si, de refletir, né? Enfim, eu acho que sobre o Jung seria isso. Deixa eu até ver aqui se eu pensei em mais alguma coisa. Acho que não.
Então, a gente já falou sobre o processo de individuação, né? Agora, eu acho que um ponto importante também para a gente falar é sobre como é que a gente pode ajudar, né, o outro que a gente percebe que está nesse adoecimento. E como é que a gente pode se ajudar também, né? Mas quando a gente fala do outro é mais fácil, né? A gente enxergar o adoecimento, né? A gente primeiro precisa entender o que é a depressão, que foi o que eu falei lá no começo. Conhecimento, buscar informação, né? Depois que a gente sabe que aquilo é um adoecimento, que não é frescura, que não é falta de fé, a gente precisa apoiar essa pessoa, incentivar para que ela busque pelo menos uma avaliação profissional, né? Para que ela possa falar sobre o que ela está sentindo, pensar sobre, no mínimo uma avaliação, né, médica. E a saúde pública também oferece, né, um atendimento dentro dos centros de atenção psicossocial e outros serviços, né, dá para a gente buscar também por esse caminho. Incentivar esse tratamento é muito importante, né, porque se você tirar sarro da pessoa, né, ou desdenhar da dor dela, ou não validar o que ela está sentindo, é afundar ainda mais, né. A gente aprende que para ajudar, em qualquer contexto, não só na depressão, a gente precisa aprender a não julgar, que é algo muito difícil, né, pra gente. A gente julga muito, né, sempre dentro do que a gente faz pra gente, a gente joga pro outro, né. Precisa empatia, a gente se colocar no lugar do outro. E manter a calma, né, principalmente nas ideações suicidas, né, quando a pessoa começa a falar sobre essa possibilidade, o desespero vai atrapalhar. Então, buscar aí serviços como o CVV, né, e outros órgãos que têm esse acolhimento mínimo, já é um começo para a pessoa se ter uma orientação, né, com relação à doença. Eu acho que é bem por aí. Não sei se você tem mais algo mais vem em mente, assim, sobre essa... Não, eu acho que já foi pontuado, né? Exato. Eu acho que a gente caminha para o final, Liliane, né? Eu não sei, a não ser que você tenha alguma coisa para perguntar até, ou para comentar, porque dentro da tua experiência também. Sim. Não, né? acho que já foi tudo pontuado. É só lembrar o pessoal que, gente, não é frescura, não é mimimi, a pessoa não é só levantar da cama e fazer uma forcinha, não é nada disso. Realmente, porque tem outra coisa, o depressivo nem sempre ele vai ficar triste e cabisbaixo. Existe um grupo, eu sou parte dele, tá? Eu também. São chamados de depressivos sorridentes. É o tipo de depressivo mais perigoso que tem, porque é aquele grupo do ator Robin Williams, daquele... Tem outro ator, o que fez o Máscara. E até recentemente, teve um brasileiro que no início da pandemia, um senhor também, eu não me lembro o nome dele, um ator também, que se suicidou também. Sim, o Fábio Miliaccio. São pessoas que elas, por ouvirem críticas o tempo todo, né, das pessoas que não querem ficar perto dos depressivos, por mais quietos que eles estejam, né, então a pessoa, ela cria um mecanismo de defesa que ela fica sorridente o tempo todo, ela fica feliz, ela conta piada, então, só que por dentro ela está completamente destruída, e aí quando ela efetiva alguma coisa, aí é tarde demais, é muito difícil conseguir resgatar, ou ela tá muito ruim, muito ruim, muito ruim. Então, assim, quem tem depressão, procure por ajuda, tá? Porque realmente é necessário. Psicólogo e terapeutas não são coisas para maluco, como a sociedade ainda insiste em repetir esse discurso. E o terapeuta, ele também não vai ficar só ouvindo você falar, porque as pessoas pensam assim, eu não vou porque eu só vou ficar ouvindo a pessoa só vai ficar me ouvindo, né? Não, o terapeuta e o psicólogo, eles
traçam um processo, eles vão te ouvir para entender a sua história, mas eles vão traçar um processo de autoconhecimento para você conseguir se tratar e ir se curando, dependendo se tiver, né, cura da sua doença psíquica, mas para você poder ficar centralizado, você ficar psicologicamente, né, psiquicamente organizado para você conseguir sair deste momento que você está. E só com ajuda a gente às vezes consegue isso, 99,9999%. Tá? Então, busquem ajuda. As terapeutas estão aí para isso. E exatamente, e também, né, algo que é importante, o vínculo dentro desse processo de tratamento, ele é muito importante, né? O terapeuta com o cliente, com o paciente, né? Então, às vezes, a gente não se empatiza, não se simpatiza pela pessoa, né? E aí a gente sai com a sensação de que psicologia, de que não é bom, não gostei, né? E desiste. Então, assim como um dentista, como um professor de educação física, né? A gente tem o direito de buscar alguém com quem a gente se identifique. Eu acho que se a gente não se identificar, realmente não vai rolar, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu fico pensando assim, até para a gente deixar assim uma mensagem mesmo para as pessoas, né, Liliane? Porque o tema é denso, um assunto difícil, assim, de falar, mas a gente precisa aprender, eu penso, né, a usufruir do nosso tempo com sabedoria, né? Exato. Uma vez eu li isso não me saiu da cabeça, porque quanto mais tempo a gente dedica ao prazer, menos tempo a gente tem sobrando para o estresse, né? Então, o autoconhecimento também faz parte desse processo de se manter saudável, né? De você saber seus limites, de construir aí seus projetos de vida. É tão bom, né? Eu falo que quando a pessoa descobre para que ela veio aqui, e eu acho que a depressão ela vem muito desse questionamento, o que é que eu estou fazendo nesse mundo, né? Para que eu sirvo, né? Então, eu acho que quando ela consegue descobrir o que ela veio fazer aqui, o que ela tem de melhor para oferecer para o coletivo, é difícil a depressão pegar de novo, né? Porque ela tem um motivo para agir, né? Uma motivação, é isso que a palavra motivação traz para gente, né? Então, não tenha medo mesmo de mergulhar, de descobrir. Não é um processo que você vai estar... não vai encontrar com a dor, você vai encontrar muitas vezes com a dor, né? Às vezes a gente sai pior do que entrou dentro de uma terapia, né? Mas é um processo, né? Eu acho que a gente precisa estar aberto a isso. E, claro, trazer esse tema cada vez mais, né? Para a gente sensibilizar mesmo as pessoas para esse assunto, para a gente desvelar esses tabus aí que ainda existem, né? Como tantos outros. E tentar melhorar, né, as relações, a sociedade, como a gente falou, economia e tudo mais, né, porque a preocupação, né, as preocupações, elas estão na cabeça de todo mundo, né, Liliane? Algumas pessoas tornam essas preocupações mais passageiras, né, entendem que é desse momento, mas as pessoas que têm uma tendência à depressão, elas enxergam esses pensamentos, né, das dificuldades como realmente muito dois opostos, né, ou eu vivo e faço tudo perfeito, ou eu morro, né, não tem o caminho do meio, né, para ir se descobrindo, se desenvolvendo. Tem uma frase, posso falar? A hora que você for encerrar, eu posso falar, que eu acho linda. Pode falar. Que é assim, o Jung traz, eu não sei, acho que você já deve ter visto por aí. A depressão é como uma mulher vestida de preto. Se ela aparecer, não a afaste. Convide-a para entrar, ofereça-lhe um assento, trate-a como uma convidada e ouça o que ela tem a dizer. Ela vai ter muito a dizer. Eu fiquei até emocionada porque, gente, quando a gente consegue entender quem somos nós de verdade,
a partir desse momento tão doloroso, né? Uhum. E a gente se encara de verdade, é exatamente isso que o Jung falou. Quando a gente aceita essa mulher, né, que assusta tanta gente, a gente tenta fugir dela o tempo todo, e acaba a gente dando de cara com ela o tempo intermitentemente, né? Mas o dia que a gente consegue falar, venha, que eu quero conhecer você, para eu me entender, aí a vida muda, de verdade. É essa a beleza da coisa. É a beleza. É isso. E é por isso até que o meu espaço se chama, imagina. É isso mesmo, a gente que já passou, a gente sente, né? E é por isso que o meu espaço se chama Mulheres de Nana, porque em Nana ela tem muitas representações, mas uma delas é essa, né? Ela representa a deusa da depressão. E porque ela realmente ela dá as mãos para a irmã, né, dela, que seria essa sombra, essa mulher escura, né? Dá a mão e volta. Então, até tem alguma coisa lá contando sobre o mito, é muito legal, muito interessante. Mas é isso. Então, foi um prazer estar aqui com você. Foi maravilhoso. Obrigada. Eu acho que quem assistir vai aprender bastante com essa live de hoje. Aline, eu queria te agradecer assim, profundamente, de verdade, a sua disponibilidade de vir falar aqui para a gente. O grupo tem 2.400.000 mulheres, né, fora as pessoas de fora do grupo, né, que também assistem. E se a gente conseguir tocar uma pessoa, aquela que está precisando, já está valendo. Né? Exatamente. É isso que a gente está aqui. A gente já cumpriu, obrigada, né? Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço muito mesmo, de verdade, de coração, porque se eu acredito que o que eu vim fazer é isso, todas as vezes que eu sou chamada para fazer isso, para mim é como se eu estivesse sendo coroada e aí me distanciando cada vez mais da possibilidade da depressão me pegar de novo, né? Exatamente. Porque grata. A gente descobriu para o que a gente está fazendo no raio desse planeta. Isso. A gente conseguiu descobrir. Então, é isso. É isso. Ser socialmente útil. Obrigada. Pessoal da Revibra, de novo, obrigada. Tá? Obrigada, Aline, de verdade. E, gente, vai ter outra live mais algum dia aí, na outra semana. O dia que vocês estiverem assistindo essa, vai ter outra, porque a gente vai fazer o encerramento do Setembro Amarelo, tá? Então, fiquem ligados, porque a temática vai ser diretamente sobre suicídio, tá? Então, Aline, obrigada de novo. Gente, tchau e até a próxima. Até.